tarde. Eu sou a professora Herta, do Departamento de Engenharia de Alimentos da Unicentro. Agradeço o convite da comissão organizadora para poder estar aqui hoje com vocês. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre cogumelos, suas propriedades e benefícios. Muitas vezes me perguntam, mas por que consumir cogumelos? Então, em primeiro lugar, tem a ver com o sabor. Cogumelos são muito ricos em umami e, consequentemente, são um bom alimento para ser ingerido, para ser adicionado em receitas. Eles são bastante versáteis. Cogumelos também têm um valor nutritivo bastante interessante e tem a presença de inúmeras substâncias bioativas. Em função disso, eles proporcionam vários benefícios para o organismo, resultando na homeostasia do organismo, ou seja, no equilíbrio. E um organismo equilibrado, ele tende a ficar menos doente. Então, em relação ao valor nutritivo, quanto à composição centesimal, nós temos aqui uma tabela onde estão apresentados os principais cogumelos que são consumidos no Brasil. Então, por exemplo, na primeira coluna nós temos a Lentinula edobes, que é o shiitake, depois o shimeji, o champignon, o portobello e o cogumelo do sol. E na coluna onde está dizendo minerais, carboidratos, nós vamos conversar então sobre a concentração de cada um deles. E vamos verificar que os minerais, eles estão presentes em altas concentrações. Então, por exemplo, o portobello, ele chega a ter 16% de minerais. Quanto aos carboidratos, o shiitake chega a ter 38%. E em relação às proteínas, nós temos um valor de quase 39% no cogumelo do sol. E os outros cogumelos também têm valores bastante altos de proteína. Quanto aos lipídios, eles estão presentes em baixas concentrações nos cogumelos. Entretanto, em torno de quase 80% destes lipídios, eles estão na forma de ácidos graxos insaturados, portanto, bastante saudáveis. E ainda tem as fibras alimentares que estão presentes, por exemplo, no shiitake, com valores de 36%. Assim, o alto teor de proteínas e de carboidratos e uma considerável quantidade de fibras alimentares e os baixos teores de lipídios significam, então, um baixo valor calórico, possibilitam com que os cogumelos sejam adicionados em dietas de baixo valor calórico. Ainda, os cogumelos são bem ricos em vitaminas, como, por exemplo, ácido ascórbico, B1, B2, B3, B6, folato e também vitamina D, e altas quantidades de minerais, como a gente viu há pouco. Entre eles estão o fósforo, o potássio, o ferro, o zinco, o magnésio, o selênio, entre outros. Interessantemente, cogumelos têm baixas concentrações de sódio e por isso eles podem ser classificados como alimentos que não contêm sódio e indicados em dietas para pessoas hipertensas. Então, de um modo geral, os benefícios que os cogumelos proporcionam são a regulação do metabolismo geral e uma importante estimulação do sistema imunológico. E por isso são utilizados tanto no tratamento quanto na prevenção de doenças. Por exemplo, são utilizados no tratamento complementar de câncer, lúpus, hepatite, inclusive AIDS, e na prevenção de doenças como câncer, diabetes, artrite reumatoide, de derrame cerebral, de doenças coronárias, entre outras. Então, a pergunta que a gente pode se fazer é, ok, resultam em benefícios, mas como eu obtenho esses benefícios? Quais cogumelos preciso ingerir, em que quantidade? Então, isso é bem variável. Mas um estudo feito, então, com um grupo de chineses, senhores acima de 60 anos, eles consumiam, então, shiitake, cogumelo, ostra, champignon, enoque, portobello, 2 a 3 vezes por semana, e durante 6 anos eles foram acompanhados no processo de alimentação
E ao fim desse período, foi verificado uma redução de 50% da perda de memória e do comprometimento cognitivo leve. Então, são duas condições que favorecem, então, no tratamento contra Alzheimer. Na sequência, nesse estudo, foi verificado quais são as moléculas responsáveis, então, por esse resultado interessante. Então, eles verificaram que a ergotioneína, que é um antioxidante e um anti-inflamatório, estava presente e ajudou no processo. Além disso, a vitamina D, o selênio, a espermidina, que dá proteção aos neurônios, também influenciaram. A gente sabe que a vitamina D e o selênio são bastante importantes na estimulação ao sistema imunológico. Então, muitas moléculas promovem benefícios, mas quais são as principais moléculas, então, consideradas bioativas? Em primeiro lugar, cogumelos são ricos em polissacarídeos. Varia de espécie para espécie, mas alguns possuem grande concentração de polissacarídeos, que têm, então, uma potente atividade antitumoral. Então, eles têm um efeito preventivo contra tumores e um estímulo do sistema imunológico. Moléculas como lectinas também têm um efeito semelhante, porém com menor intensidade. E elas também estão presentes, então, em cogumelos. E as fibras são outras moléculas como glicanas e heteropolissacarídeos que têm atividade carcinostática, ou seja, diminuem a proliferação celular e diminuem o volume tumoral. Além disso, elas fazem a absorção de materiais carcinogênicos, impedindo sua absorção pelo intestino, e também favorecem o aceleramento do trânsito intestinal. Então, elas têm um efeito bem benéfico. Cogumelos também têm o ergosterol. O ergosterol, ele faz parte da fração lipídica das membranas das células dos cogumelos. E é uma molécula que tem atividade contra as células cancerosas. Mas, interessantemente, ele também possibilita a prevenção da neovascularização. Ou seja, impede a formação de veias e artérias no tumor. Desta forma, ele não consegue, então, se desenvolver. Todas essas moléculas e outras mais que a gente não citou aqui, elas possibilitam, então, benefícios, como, por exemplo, uma ação antitumoral. E cogumelos conseguem efetivar essa atividade contra diversos tipos de tumores, tanto por ação citotóxica direta como por uma ação imunoestimulante. Então, nessa figura, a gente verifica que cogumelos possuem moléculas. Então, ali nós temos o cogumelo do Sol e algumas moléculas deles vão estimular a célula T, que é aquela pequena. E esta célula T, agora estimulada, tem muito mais potencial para agir contra a célula cancerosa, que é essa célula grande ali que aparece. Além disso, há a possibilidade de desenvolvimento de uma ação antibacteriana, especialmente contra estafilococos, várias espécies, e as moléculas que influenciam nessa ação são as hidroquinonas, os esteroides e alguns ácidos. Cogumelos também promovem uma atividade antimutagênica, impedindo, então, as mutações. Então, isso é organizado por células que vão promover a estimulação do sistema imunológico. Cogumelos também promovem uma atividade antiviral contra o vírus do HIV, hepatite, influenza e outros. As moléculas que estão envolvidas nessa atividade, então, são as ligninas e o lentinã. O lentinã é um polissacarídeo que é extraído do shiitake. Estão também os compostos triterpênicos, o ergosterol e compostos fenólicos. Cogumelos possibilitam uma ação antialergênica, então isso foi testado com alguns extratos etanólicos de vários cogumelos, e uma das moléculas encontradas nesses extratos foram os ácidos ganodéricos, mas também há outras moléculas. Cogumelos têm uma ação antiaterogênica, ou seja, impedem a formação de ateromas. Ateromas
Então, são aqueles depósitos de gorduras que acontecem nas artérias. Então, os cogumelos conseguem evitar esse depósito. E ainda tem ação hipocolesterolêmica. Então, eles reduzem o colesterol. Diminuem, portanto, os lipídios totais, o colesterol total e os triacilgliceróis. E aumentam o HDL, que é o colesterol bom. As moléculas que estão envolvidas nesses processos são as lobastatinas. Alguns cogumelos têm atividade hipoglicêmica, então isso significa que eles têm uma atividade antidiabética. Então, eles regulam o metabolismo glicídico, reduzindo então a concentração de glicose no organismo. As moléculas envolvidas aqui, então, são os oligosacarídeos. Alguns cogumelos conseguem ter uma atividade anti-inflamatória. E aqui as moléculas envolvidas, então, são as proteoglicanas e o ergosterol. E cogumelos têm uma forte atividade antioxidante. Moléculas que possibilitam essa ação são os ácidos ganodéricos, o ácido ascórbico, alfa, beta e gama tocoferóis, compostos fenólicos. Outros cogumelos têm efeito sobre as células nervosas e possibilitam a indução da síntese do fator de crescimento de nervos, ou seja, possibilitam então a recuperação de células nervosas. Isso é interessante em tratamentos contra doenças como o Alzheimer. Moléculas envolvidas para isso são os ericenons, extraídos então deste cogumelo que está aqui na figura, que se denomina Ericium erinaceus. Ok, entendemos então que cogumelos têm vários benefícios e que eles têm sabor e que eles têm um importante valor nutritivo. Então, eu posso chamar eles de alimento funcional ou de alimento nutracêutico? O que a legislação nos diz? Então, a legislação no Brasil, em relação aos alimentos, ela é regida pela Anvisa. E a Anvisa não define o termo alimento funcional. Ela define uma alegação de propriedade funcional e uma alegação de propriedade de saúde. E, então, os cogumelos estão nesta categoria. Ainda, cogumelos inteiros, então, são considerados alimentos e os cogumelos desidratados, em pó, em cápsula, são considerados novos alimentos. Em outros países, essa denominação muda e há a possibilidade de utilização do termo funcional e nutracêutico, sendo que a diferença entre os dois termos é a seguinte: alimentos do tipo funcionais visam apenas a redução do risco de doença, enquanto que os nutracêuticos, eles previnem e tratam as doenças. Então, são alimentos que têm um apelo médico. Ainda, os alimentos funcionais, eles são normalmente, então, alimentos convencionais que são consumidos na dieta normal, enquanto que os nutracêuticos, eles incluem esses alimentos, mas também outros, como suplementos dietéticos e outros, como os micro-organismos graxos, os ácidos graxos poliinsaturados, etc. Então, esse crescente interesse em cogumelo, ele se deve a quais fatores? Então, agora vocês já são capazes de responder. Se deve, portanto, ao alto valor nutritivo, às inúmeras propriedades bioativas em função da presença das moléculas bioativas que eles contêm, resultando em inúmeros benefícios. E por isso, a dica do dia é: incluam cogumelos na sua alimentação. Obrigada!